Muito bom. Estamos ao vivo no YouTube. Pessoal aí do Insta, como sempre. Se quiser ir lá, boa noite aí, Roda Leve, Belga, Marcos. Sejam bem-vindos. André, se vocês quiserem, ou melhor, puderem, vão para o canal do YouTube, porque a gente está fazendo essa série de transmissões aí, todos os dias no nosso canal do YouTube. Aqui na própria bio aqui nossa do Insta, se você clicar lá, você vai direto para o nosso canal do YouTube, tá? Mas se você quiser também entrar no YouTube, IR Racing, e é só entrar no nosso canal, estamos lá transmitindo ao vivo. Legal? A gente está fazendo essa transmissão pelo YouTube, como eu sempre digo, né? Porque ela dá condição de a gente ter mais recursos, tá? É isso. Boa noite, Wellington. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson. Boa noite, Júnior. Estamos no canal do YouTube, tá bom? Quiser ir para lá, só entrar. Em poucos minutos eu vou começar a falar. Hoje o nosso assunto vai ser combustível. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Leandro Rocha. Boa noite, Lucas. Boa noite, Figueiredo. Andrei, fiz curso de preparação com você em 2015. Porra, que legal. 2015. 5 anos já, hein, meu irmão? Caramba. E aí, valeu a pena fazer o curso de preparação? Fala aí. Legal. O importante é isso, né? Estamos aqui, ó. Seleção Super 8. Fazendo uma analogia aos filmes antigos aí. É, né? Verdade. Abre a mente, né? Abre a mente. Sem dúvida nenhuma, muda, né? Muda a nossa forma de pensar o que acontece no mundo de performance, eu digo, né? Boa noite, Zé Carlos. Pessoal que já está aqui no YouTube também, eu consigo simultaneamente brincar com vocês dois, o YouTube e o Instagram. Boa noite, Top Fuel. Muito bom. Boa noite. Legal. Juninho, tava lá, né? Muito bom, Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu irmão. Você tava agora no Insta, veio pra cá, né? Legal, ótimo. Hoje nós vamos falar de combustível. Acho que é importante, né, falar de combustível. Tá no momento, né? Essa questão do combustível novo aí. Vamos entender melhor isso, né? Vamos entender melhor essa parada aí. Gustavo de Cascavel. Foi meu aluno em 2008. Caramba! 2008, Gustavo. Caraca. Quem é que dá Retífica Elo tá assistindo aí? Se você da Retífica Elo tá escutando esse momento, me diz quem é você. Só para saber quem é daí da Retífica Elo que tá
acompanhando, eu vejo que toda transmissão você tá aí. Walter. Então a gente se conhece, né, Walter? Paratizando, é isso? Tá ótimo. Legal. Deixei aqui alguns recursos prontos se a gente precisar, né? Vamos lá. Boa noite, Alisson. Estamos aí de novo junto. Inclusive, aproveitar que o Alisson entrou aí agora, tá aí todo mundo ao vivo. Ontem, lá na nossa transmissão, a gente acabou falando um pouco sobre geometria de suspensão e eu acabei atropelando um pouco o conceito e passei de caster para camber direto e falei de caster dizendo que eu estava falando de camber, né? E aí eu acho que alguns de vocês, depois eu vi ali no comentário, que na hora que eu fui escrever, eu falei caster e falei camber, não, tava falando de caster e escrevi camber, né? Mas o desenho era caster, tá certo? E o conceito era caster, né? Mas eu sei que acho que alguém, se eu não me engano, acho que foi você, né, Alisson, que falou isso, não foi? E na hora eu tava tentando abrir uma apresentação para trazer algumas imagens, tal, inclusive de exemplos, tal, e eu não consegui, né? E aí eu acho que naquela tentativa de abrir aquele material, né? Boa noite, Will. Tudo bom? Boa noite, pessoal do Insta, né? Então, naquela ansiedade ali de querer abrir as imagens para mostrar para vocês, eu acabei, né, atravessando lá. Depois aí eu voltei, falei de caster e tal, falei da convergência e da divergência, falei de camber também, né? Falei da cambagem, né? Posso até só fazer um repasse hoje para não ter dúvidas, né? Porque como eu acabei na lousa eu escrevi, mas eu estava explicando sobre caster e estava falando de caster, tá bom? Né? Tanto é que eu estou fazendo uma edição na live de ontem e eu vou colocar, eu estou colocando no final da live, eu estou colocando exatamente as 3 imagens que eu queria, que são os exemplos de caster, camber e divergência e convergência. Tá bom? Legal? É isso. Então, boa noite aí, Eduardo. Boa noite, Alberto. Will Pereira. Boa noite, Will. É isso aí. Legal. A gente sempre dá uma faladinha aí. Quem já tiver aqui, ó, e como sempre, né? Boa noite a todos vocês. Vou falar de combustível. Se tiver alguma curiosidade, alguma pergunta sobre combustível, já pode postar aí, porque ajuda bastante, né? Porque você vê que o tempo voa. E aí a gente, no finalzinho, sempre responde e muitas vezes eu já sapeando aqui as perguntas. Boa noite, Alberto. E aí, sapeando as perguntas, eu já vou falando sobre o conteúdo também, né? Bom, acho que o som e o áudio aí. O som e o áudio, ó. O som e o vídeo estão belezinha, né? Vamos lá, vou mudar um pouquinho a imagem lá para não ficar cansativa. É isso. Canal do YouTube. Na bio tem aí o nosso link. Vai direto para lá. Quem não se inscreveu ainda, já aproveita, se inscreve no canal, curte, ativa a notificação. A gente está fazendo essa série que a gente está fazendo, eu acho que é legal falar. A gente está fazendo essa série, mas a gente tem um monte de outros projetos que a gente quer trazer e que a gente vai colocando aí à disposição de vocês,
E a gente está fazendo uma primeira experiência aí com essa série sempre 18h30, né? E aí vamos lá, vamos trabalhando aí. Legal. Ah, é sempre assim, ó. Eu acompanho aqui também o WhatsApp. Então, Alflásio. Alflásio. É isso? Acho que ontem você não estava, você estava na transmissão, mas lá no YouTube, né? Não é isso? É, hoje não tô conseguindo fazer. Ah, então. É, eu lembro desse codinome aí, Alflásio. Muito bom. E é seu nome mesmo, meu irmão? Alflásio? Já tá acompanhando a gente lá no YouTube? Se tiver, pula pra lá. Muito bom, boa noite. José Souza. José Souza Cruz. Ele esconde o nome Souza Cruz porque ele é um dos herdeiros milionários da Souza Cruz e ele tem medo de sequestro. Brincadeira, né, Zé? Muito bom. Ah, José Alflásio, olha lá, tem José pra tudo que é lado, tá vendo? Ó? Tô falando com o José Souza Cruz e tô falando com o José Alflásio. Muito bom. Vamos falar de combustível hoje, ok? É... Tem tanta coisa pra gente explorar no combustível, né? Eu vou começar falando sobre uma história que eu acho que é extremamente importante e que pouca gente conhece, que na verdade é... Olha lá, o Flávio, Sertão da Paraíba. Caramba, Zé Carlos da Rocha de Itanhaém, o Juninho do Espírito Santo. Olha só, todo mundo junto aqui, né? O Alisson lá do Paraná. Cadê o outro menino que falou pra mim que era da onde? Poxa, isso que é fantástico, né? Essa nova possibilidade da gente transmitir tanto conteúdo quanto as aulas, né? É, ao vivo e pela internet dá muita possibilidade, né? Na turma passada aí eu tinha, na turma acho que retrasada do curso de preparação de motores, eu tinha um cara na Austrália fazendo o curso, tinha um cara no México fazendo o curso, tinha um cara no Catar fazendo o curso, né? É muito louco, né? Tá nos quatro cantos do mundo, se pode dizer que o mundo tem canto, né? Boa noite, Romeu. Os meus alunos atuais, aí, os alunos que estão fazendo o curso, eles são tão fominhas que eles vão ter aula comigo às 8. Mas eles já vêm aqui para a live porque eles já querem estar já aqui me acompanhando, né? Combustível brasileiro é puro 100% para carros de luxo ou não pode usar combustível comum? Tá, boa pergunta, Juninho. Então, vamos lá, vamos explorar então esse universo combustível agora, porque o tempo voa e aí quando começa a ficar bom a gente tem que terminar, né? Então vamos lá. Então é assim, ó. É óbvio que se a gente pensar no início dos motores a combustão, né? Então a gente vai lá, traz, né, nos motores a combustão externa, né, onde você tinha ali, né, os motores a vapor e depois na entrada dos motores a combustão interna, você começa a usar os combustíveis, né, a base, óbvio, do petróleo, do refino do petróleo, né? Então você tem ali a gasolina, o querosene, né? O próprio depois
né, com a invenção do óleo diesel, né, que é um combustível mais pesado, que ele está mais para a cadeia do óleo, ele está entre a cadeia dos oleosos e dos combustíveis no refino do petróleo. Você tinha lá então os combustíveis minerais, né, a partir do petróleo, certo? Legal? O que aconteceu de muito importante, que explica muitas situações, inclusive do que a gente vive hoje, e no Brasil principalmente muito importante para a gente, porque a gente tem um combustível álcool, e que esse combustível ele traz, além de uma série de possibilidades hoje, ele foi o responsável para que mais tarde nós tivéssemos a tecnologia flex, né, nos nossos carros, né? Quem já passou pelo curso de motores sabe que eu tenho essa história que eu conto dentro do curso de motores, mas para a gente entender tudo isso, o combustível ali, a gasolina, né? Eu estou falando, lógico, eu sempre estou trazendo o conceito mais para os motores de automóvel, para os motores menores, para os motores que a gente trabalha no dia a dia, para os motores que a gente prepara no dia a dia, né? Boa noite, Wesley, boa noite, Tata, boa noite, Ana Paula. Ana Paula é minha prima, boa noite. E aí, você, na verdade, tem os combustíveis, então, derivados do petróleo, legal? E a produção de petróleo, eu tô falando, ó, vamos só para a gente se situar, nós estamos falando, se a gente, né, trazer a data dos motores a combustão interna, né, os motores combustão interna passam a existir a partir de 1794, né? Então, até antes de 1794, os motores eram só motores a vapor. A partir de 1794, você tem os motores a combustão, que vai usar então o combustível, o hidrogênio líquido, querosene, né, e depois, né, a gasolina que vai, né, como eu disse, sendo refinada ali no petróleo e buscando então uma cadeia de hidrocarbonetos ali que tem uma grande possibilidade de queima, de expansão de gases, né? Porque o princípio do motor combustão interno é muito simples, né? Você tem ali uma cadeia de hidrocarbonetos que na presença do oxigênio e em alta temperatura, ele vai entrar em combustão, ele vai queimar e essa queima vai prover gases e esses gases, na verdade, vão expandidos, vão empurrar o pistão, o êmbolo, né? Ou seja, o que a gente chama de funcionamento básico dos motores, e esse funcionamento através do combustível, ele, né, 1794, então vamos passar aí por 1800, né, no século aí que sucede a invenção do motor combustão interna, você tem várias, inclusive, passagens de desenvolvimento dos motores relacionados ao próprio combustível, né? Então a gente tem ali alguns caras famosos nessa linha do tempo, o francês Baudot-Rochas, que desenvolve o motor 4 tempos. Depois você tem, antes disso você tem o WC-Seal. O WC-Seal, se a gente for falar de combustível, o WC-Seal é importantíssimo, né? Porque quem é WC-Seal? WC-Seal é o cara que, na verdade, trouxe o conceito de relação estequiométrica, né? Foi o primeiro cara que falou assim, opa, peraí, nós temos aqui uma quantidade de combustível e uma quantidade de ar que deve ser dosada no motor para que você tenha o melhor rendimento, né? Então eu sempre explico no curso de motores que a proporção entre ar e combustível, o WC Seal que foi o cara que chamou a atenção sobre isso, porque ele fez um teste prático lá. Ele foi colocando mais ar, menos combustível, mais combustível, menos ar, mais um pouquinho de ar, menos combustível, e ele foi brincando com essa proporção e ele foi medindo o rendimento do motor e percebeu que tem uma certa proporção que o rendimento era melhor, né? E que não era meio a meio, na verdade era uma proporção específica,
Daí nasce o conceito chamado relação estequiométrica da mistura, ou seja, você tem uma quantidade de ar e uma quantidade de combustível que vai criar a maior quantidade de vapores possíveis dentro do cilindro e vai otimizar o seu motor. Legal. Ainda na linha de tempo ali, depois de 1862, o Boderochas faz o motor 4 tempos, né? E o motor 4 tempos tem ali já o princípio de você economizar combustível, de você pegar aquela energia de expansão do movimento ali do motor e você praticamente otimizar esse motor para que ele diminua em metade o seu consumo. Daí o motor 4 tempos com as suas fases passivas, né? Porque antes, a cada subida do pistão, você tinha uma queima. Depois, com a invenção do Boderochas, você tem uma queima a cada 2 subidas do pistão, né? Então você pensa, antes era uma volta no virabrequim, uma queima. Agora, 2 voltas no virabrequim. Agora, que eu digo, motor 4 tempos, né? Ainda dentro de combustível, boa noite aí, Juliano, boa noite, Francisco. Pessoal que tá no Insta, sempre convido vocês a ir para o nosso canal do YouTube, procura lá IR Racing, entra no canal do YouTube, eu estou fazendo essa transmissão por lá. E se você quiser, na nossa bio aqui do Insta, tem o link para você ir direto lá, tá bom? A gente está aqui fazendo a série Super 8 lives com 8 temas diferentes, legal? Hoje a gente está falando sobre combustível. E aí, voltando para a linha de tempo, então, a gente vai e fala ali na sequência, depois do Boderochas, né? A gente fala do cara extremamente famoso, chamado Nikolaus Otto, né? O tal do Otto, né? E aí muita gente fala motor 4 tempos, segundo Otto, motor ciclo Otto. E o Otto, na verdade, mais uma vez, baseado no combustível, né? Então você vê que, óbvio, o combustível está ali presente o tempo todo no motor, mas o Otto desenvolve a vela de ignição. E a vela de ignição é a que vai criar o ponto quente para iniciar a tal da queima da mistura, né? E ela também tem que ter relação direta ao combustível. A gente vai inclusive dar uma pincelada sobre isso, porque dependendo do combustível que você está usando, você vai estar usando uma vela mais fria ou uma vela mais quente, né? Mas a vela é a grande invenção do alemão Nikolaus Otto, né? Aí, se você continuar na linha do tempo, né, logo em seguida, você tem o Douglas de Clerc, não, o Douglas de Clerc, sim, Douglas de Clerc, né, que desenvolve o novo motor 2 tempos e tem a ver de novo combustível. Por que tem a ver combustível? Porque nesse motor 2 tempos, né, ele traz um desenvolvimento de simplicidade e junto da mistura, né, junto do combustível, ele coloca um óleo lubrificante, né? Então os motores 2 tempos, o tradicional projeto do Douglas de Clerc, o tradicional motor 2 tempos, ele nem reservatório de óleo ele tem o óleo sendo adicionado ao combustível, né? Então quem já teve a oportunidade de ter ou uma moto 2 tempos, né, ou algum motor 2 tempos ali em contato, sabe que existe normalmente a coisa mais básica é que você coloca uma proporção de óleo, né, no combustível lá, e aí esse óleo, o tal do óleo 2 tempos, que é um óleo mais leve, né, porque ele vai entrar para dentro do motor junto com o combustível, parte dele vai vai grudar nas peças, e né, a gente sempre diz que o óleo tem uma untuosidade, então ele vai grudar nas peças, mas uma parte desse óleo fica em suspensão e ele vai para a câmara de combustão e vai queimar. Então ele tem que ter um pouco de propriedade combustível, né? Então o óleo 2 tempos ele queima mais fácil, né? Então também tem relação ao combustível, né? A gente que andou muito tempo com os motores 2 tempos de kart, né? Então eu fui piloto de kart por mais de 5 anos e na época que a gente andava em competição, Campeonato Paulista, Brasileiro, se usava os motores 2 tempos de kart. Então tinha um óleo muito famoso, que era o M50 da Castrol, né? E quem teve motor 2 tempos e usou o M50, aquilo lá é um perfume, né? Porque ele tem um cheiro extremamente agradável na sua queima. É a fumaceira branca, tradicional da queima de um óleo, mas que para o motor 2 tempos é parte funcional.
e tem um cheiro extremamente agradável, o M50. Quem lembra desse M50, dá um registro aí, coloca um joinha aí, porque tem o M50, né, da Castrol. E ainda dentro da linha do tempo, você depois do Douglas de Klerk, você tem outro cara muito famoso, né? E esse especificamente em combustível, que é um alemão chamado Rudolf Diesel, né? Que desenvolve um combustível chamado óleo diesel. Então o Rudolf Diesel, ele não inventa um motor, né? Todo mundo acha que ele inventou o motor diesel. Ele não inventou o motor diesel. Ele, na verdade, inventou um novo combustível à base de óleo. Então, se você pensar nos combustíveis, os combustíveis são provenientes do petróleo, e o que você tem? Você tem ali uma cadeia onde você vai refinando o petróleo e vai tirando os elementos. Uns elementos mais pesados, chamados óleos, eles têm ali óleos densos, óleos lubrificantes, e entre a cadeia de óleo e combustível, que são mais sutis, os combustíveis são mais sutis, são menos pesados, você tem ali, um óleo que ele está naquela transição, Ele é um óleo que tem propriedade de combustível, ou ele é um combustível que tem propriedade de óleo, de lubrificação. É exatamente ali nesse intervalo do refino do petróleo que o Rudolf Diesel tira esse combustível, que vai ser batizado de óleo diesel, e que além de ser um combustível, ele tem duas propriedades interessantes, O óleo diesel, ele tem uma propriedade que é o que a gente chama de combustão espontânea, Então, o motor diesel original não precisa de vela de ignição, porque na hora que você comprime essa mistura quando começa a ficar muito quente, ela vai entrar em combustão espontânea, ela vai começar a queimar sozinha, E muita gente confunde esse tipo de funcionamento como o funcionamento dos motores antigos, chamados de motores a explosão. Todo combustível, se você comprime muito ele explode. E isso é muito importante você entender agora. Por quê? Porque essa é a base dessa nossa explicação de hoje. Inclusive para você entender qual é o novo combustível, qual é essa nova gasolina que hoje está nos postos de gasolina, que inclusive também fez com que houve um aumento, nesse momento dos combustíveis, A nova gasolina, que entrou agora em vigência a partir do dia 1º de agosto de 2020. Então nós estamos aí com 17 dias, completando 17 dias de uma nova gasolina. E essa base que eu acabei de dar, da resistência à explosão, Então os motores antes tinham que comprimir a mistura para ela explodir, não existia vela de ignição, a única forma de funcionar o motor era desse jeito. Então se comprime, a temperatura fica tão alta que todas as moléculas entram em combustão simultaneamente. Ou seja, por isso os motores eram chamados de explosão. Bum! É como se eu realmente tivesse literalmente uma explosão lá. E uma explosão é uma pancada na cabeça do pistão. Hoje, esse funcionamento que já foi normal, isso que já foi normal nos motores, hoje ele é chamado de detonação. Que é extremamente prejudicial aos motores. Porque se você faz com que um combustível exploda hoje, você vai dar uma pancada na cabeça do pistão, ou seja, isso mecanicamente é ruim, você pode ter quebras, você pode ter desgaste muito acentuado, E fora que você tem um baixo aproveitamento, Eu sempre explico isso. Imagina uma combustão, uma queima, ela é progressiva, os gases vão queimando e vão empurrando o pistão, Isso é uma combustão. Uma explosão, os gases queimam e fazem isso na cabeça do pistão. Dão uma pancada na cabeça dele. O que significa que ele não vai ser empurrado, vai ser dado uma pancada e ele não consegue absorver a maior parte desse movimento. Boa noite, Johnny. Boa noite, Márcio. Boa noite, Matheus. Pessoal aí do Insta. E aí, ele vai acabar tendo,
então um baixíssimo resultado de eficiência, né? Porque você dá uma pancada no pistão, então o pistão não absorve esse movimento, não transporta esse movimento através da biela para o virabrequim, consequentemente você não tem um movimento de excelência lá, um aproveitamento. A gente chama isso de eficiência mecânica, ok? Por isso que os combustíveis foram sendo sempre melhorados e por isso que o Otto ficou extremamente famoso, porque a hora que ele põe uma vela de ignição lá, ele faz com que o combustível queime e não exploda, né? Mas os motores eram a explosão, passaram motores a combustão, o que significa que nada mudou. Até hoje, se você comprimir muito um combustível, você vai ter a chamada detonação, que não é nada mais do que uma explosão, né? Existe uma classificação do combustível que é chamado de octanagem, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa questão da octanagem. A octanagem é um índice de resistência à explosão. Então, quanto maior esse número de octanagem, né? Então você pega pegar uma gasolina de 85 octanagens, 87, 89, 90, quanto maior o número, significa que ela tem mais octanagem, e essa maior octanagem significa que ela resiste mais à explosão. Então é um combustível que você vai poder comprimir mais e ele não vai explodir. O que isso é importante e bom? É porque se você pode usar esse recurso desse combustível com uma octanagem maior, você vai ter um maior torque, uma maior expansão ali no movimento, consequentemente mais resultado e menos consumo. Simples assim, né? Ok? Mas ainda a gente costurando a história, né? Então os combustíveis foram sendo desenvolvidos sempre a partir ali do petróleo, né? Ao longo das décadas 1900, 1910, 1920, 30, 40, né? Os combustíveis estavam ali abastecendo os carros daquele motor, né? Da forma que se tinha naquele momento, com os desenvolvimentos daquele momento, mas você tem um momento muito importante, significativo também para os combustíveis, que é a década de 70, né? Entre 1970 e 1979, 1980, a década de 70, ela registra a maior crise mundial do petróleo, né? E isso é extremamente significante para o universo de combustíveis e para a gente entender tudo o que a gente tem hoje de combustível. Eu sempre falo, para você entender uma tecnologia que tem hoje, para você entender um elemento que tem hoje presente no motor, você precisa entender todo o passado, você precisa ter toda a história, você precisa ter todo o desenvolvimento dos motores, porque aí você tem base de entendimento do porquê aquilo, né? Não adianta só você saber hoje o que é, se você não tem o passado, né? É mais ou menos você se conhece? Ah, lógico, me conheço, mas você se conhece muito bem porque você tem acesso ao seu passado, você tem acesso ao seu pai, à sua mãe, à sua infância, né? Agora, bota uma amnésia nessa história e você começa a partir de você. Você vai se conhecer, você vai entender você, mas você não entende plenamente, né? No motor é a mesma coisa, então por isso que a gente sempre traz essas referências do passado. Na década de 1970, como a gente falou, existia a maior crise do petróleo. O que é a maior crise do petróleo? Não, né? Você tinha não é que a menor produção, o consumo era muito maior do que a produção, né? E o porquê aconteceu isso também acho importante. Desde a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra mais duradoura, uma guerra que realmente destruiu muita coisa, né? Uma guerra terrível. E a partir da Segunda Guerra Mundial começou a existir um desequilíbrio energético, né? Porque, primeiro que durante muitos anos de guerra, parou-se com o desenvolvimento da extração do petróleo e pior, o que se tinha de extração de petróleo foi danificado. Por quê? Porque reservas energéticas são sempre importantes de você ir lá detonar o seu inimigo para que ele não tenha capacidade, né? Não estamos falando de briga, não estamos falando de guerra, é uma loucura essa história, né?
Mas, né, isso existiu e a gente historicamente sabe das paradas aí. Então, a partir da década de 40, né, porque a Segunda Guerra Mundial finaliza ali 44, 45, né, você tem esse desequilíbrio começando porque tudo tinha que ser reconstruído e a própria exploração de petróleo caiu demais. Passa-se a década de 50, a década de 60 e a década de 70 entra e isso não ainda entra em equilíbrio, muito pelo contrário, né? Esse desequilíbrio foi ficando cada vez mais acentuado porque a partir da Segunda Guerra Mundial aumentou-se muito o consumo energético, mas a produção não conseguia acompanhar e aí forma, né, aquela história que eu sempre falo, né? Você tem aqui né, a produção e aqui o consumo, né? Quanto mais eles vão se distanciando, a diferença, o gap disso é o que a gente chama de preço, ou seja, o preço vai aumentando, né? Então, na década de 70, o preço do petróleo foi o maior, né, de toda a história, fazendo então com que países que tinham dificuldade de comprar petróleo, né, principalmente países mais pobres, aí com menor produção, e o Brasil é um deles, tendo ali aquela dificuldade muito grande de comprar petróleo e precisar usar o petróleo, porque o combustível ali vem dessa base, ou seja, a sua produção, tudo que você faz ali depende dessa reserva energética do petróleo. Então, esses países buscaram alguns recursos para mudar esse combustível, né? Então, na década de 70, nasce no Brasil uma iniciativa de se criar um novo combustível que não viesse à base do minério, e sim de uma base vegetal, né? Então não tenha, né? Então a gasolina e o diesel eram combustíveis minerais vindo do petróleo. Vamos agora desenvolver um combustível à base de algum vegetal. Então foi óbvio que nessa década foi estudada várias possibilidades até se identificar que o álcool, né, que é um combustível que você, né, pode trazer do vegetal, né, ele era importante ser desenvolvido para você não ter a necessidade de comprar tanto petróleo. A ideia era dividir um pouco essa energia, né? Então, se a gente conseguisse produzir um combustível à base vegetal, e por que um combustível à base vegetal? Porque o Brasil é um grande país agrícola, a gente tem, né, espaço a dar com sobra para plantio, e aí a única coisa que foi estudada na época era qual tipo de vegetal produzia de repente, né, um combustível de boa qualidade, mas que tivesse um ciclo de produção, né, ou seja, plantio e colheita mais rápido possível, né, e de transformação isso para combustível, para que você tivesse esse ciclo. E aí nasce então o chamado programa Proálcool, né? Boa noite, Danilo, boa noite, Guf, boa noite, Igor, boa noite aí, pessoal do Insta. Estamos aqui no canal do YouTube, como sempre. Se quiser ir para lá, sejam bem-vindos. E aí, então, quando você tem, na década de 70, o início do chamado Projeto Proálcool, desenvolve-se um álcool proveniente da cana-de-açúcar, né? O governo brasileiro ali desenvolve toda uma cadeia, né? Então ele incentiva o plantio da cana, ele incentiva a produção do álcool junto aos usineiros, a distribuição, ele incentiva a compra de um carro a álcool através de isenções de impostos, ele incentiva o consumo do carro a álcool porque os preços no combustível do álcool são muito mais baratos. Primeiro porque a produção era todinha mais barata e não tinha ali os atravessadores, né? O governo, na verdade, comprava a produção da cana, o governo vendia para o usineiro, o governo comprava do usineiro ao álcool pronto e o governo distribuía ou, né, vendia para as distribuidoras. Então, ele fazia tudo isso para que você tivesse um preço de um combustível muito menor. E fora que o combustível, tanto o diesel quanto a gasolina, que ainda, lógico, estavam ali do petróleo, nessa década, né, final da década de 70 ali, um absurdo de diferença de preço, né? Eu acho que se a gente trouxer para os dias de hoje, só para a gente tentar ilustrar, imagina que como se hoje a gasolina tivesse na bomba do posto lá R$5 o litro e o álcool a 2. Era essa a diferença.
o que significa que todo mundo ia abastecer o seu carro com álcool, todo mundo queria carro a álcool e todo mundo que não tinha a possibilidade de comprar um novo carro, porque o carro era novo, a álcool, né? Ainda fazia a chamada transformação, né? A tal conversão a álcool, ok? E isso foi acontecendo na década de 80, né? Eu falo, durante a década de 80, pouquíssimos carros a gasolina se produziu, né? Os fabricantes não produziam isso, carro a gasolina. Os carros a gasolina que eram produzidos nessa época eram só carros que tinham encomenda, porque um ou outro cara queria carro a gasolina, não sei o quê, né? Mas a quantidade era mínima, 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 né? Quando você entra na década de 90, você tem um problema, né? Qual? De um desequilíbrio energético onde já se tinha ali praticamente 15 anos de produção de álcool e a cada ano aumentando a produção, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chega na década de 90, o Brasil, pelas suas relações comerciais externas, começa para poder vender todos os produtos agrícolas, minérios, agropecuária, que o Brasil é um monstro de produção, ele começa a ter que negociar, comprar petróleo, né? E começa a trazer muito petróleo para dentro do Brasil. O petróleo já está barato, já na década de 90, e aí começa a entrar muito petróleo para dentro do Brasil. A Petrobras também, desde a década de 70, incentivado pelo governo com os processos e projetos lá de exploração de novos recursos de achar petróleo. Tem uma produção, começa a ter uma produção também bem considerável, ou seja, de uma forma resumida, na década de 90 é barato a gasolina, né? E aí o que acontece? Os fabricantes voltam a fazer carro a gasolina porque agora está valendo muito a pena e começa a ter uma procura para carro a gasolina. E começa a se vender muito carro a gasolina e o que vai acontecer logo em seguida é que aquela enorme produção do álcool, que praticamente durante 15 anos abastecia quase todo o mercado de automóveis, ele começa a sobrar demais, porque né, não tem agora muita gente voltou a usar carro a gasolina. E aí, para que você volte a ter esse equilíbrio, o que a gente faz? Ou melhor, o que se define fazer? Define-se fazer uma experimentação. Qual? Colocar álcool na gasolina, né? Então, a partir da década de 90, o governo cria uma lei onde um certo percentual da gasolina é de álcool, né? Então, vai colocar etanol na gasolina. 5%, 10%, 15%, 20%, na necessidade de escoamento de álcool e na necessidade, de, às vezes, de controlar o preço da gasolina, criou-se um mercado regulador, ora coloca um pouquinho mais de álcool na gasolina, ora tira, mas você sempre tem um índice alto aí, principalmente a partir do final da década de 90, com coisas em torno aí de mais de 20%. Recentemente a gente está aí, né, atualmente a gente tem um índice de 28% de álcool na gasolina, é bastante, né? Mas tudo isso tem essa explicação energética, né? Agora, tem uma coisa muito atual acontecendo que é os motores eles estão sendo otimizados. O homem está preocupado com o meio ambiente, então ele não quer poluir como ele vinha poluindo até então. E sem dúvida os motores a combustão são extremamente poluentes, mas então foi se desenvolvendo ao longo desses últimos anos, né, os clives de limites de poluição, ou seja, você tem determinados índices que pode, determinados índices não pode mais, o que faz com que os fabricantes de motores tenham um grande desafio que é render movimento, mas consumindo menos, né? Gastando menos combustível. Então você vê um monte de tecnologias que foram desenvolvidas para esse exatamente objetivo. E agora, atualmente, os motores estão numa evolução tão alta que no Brasil a gente está tendo uma dificuldade. Qual? O combustível até então ele não ajuda, né? Porque o combustível não é tão bom assim, né? Aí a gente pode entrar no chamado índice de octanagem, na tal da octanagem. Se você pegar a octanagem
da gasolina comum, ela era, né? 85, né? Beleza? Então, a octanagem é aquela resistência à detonação. É lógico que quanto melhor o combustível, né, quanto maior essa octanagem, ele resiste mais à compressão. Consequentemente, eu posso fechar mais aquele espacinho da câmara de combustão, posso aumentar a temperatura interna do motor sem ele explodir. E quando eu aumento a temperatura interna do motor, eu estou aumentando a eficiência de transformação. A gente chama isso de eficiência térmica e esse motor vai render mais. Então você entende que o combustível é extremamente importante para o desenvolvimento junto ao fabricante. O fabricante não vai fazer milagre. É mais ou menos ele falar assim, ó, enquanto vocês, né, falar, de repente o governo cobra que, né, que tenham emissões menores no motor, mas o motor precisa render mais e gastar menos. Aí o fabricante diz, pô, mas eu preciso então que você me ajude e que você então crie um padrão de combustível de melhor qualidade, uma octanagem melhor. E é exatamente isso a nova gasolina. Para você ter uma ideia, a nova gasolina, ela é de 90 octanagens, né? Então, essa gasolina que era de 85, depois passou para 87, mas está 87 há muito tempo, ela agora é de 90 octanagens, né? Então isso vai, sem dúvida, melhorar o rendimento do motor. Agora o fabricante tem um combustível melhor, então ele pode explorar mais os rendimentos térmicos, as taxas de compressão, né? Os pontos de ignição, para que a máquina fique cada vez mais quente, renda mais e gaste menos. Por quê? Porque polui menos, tá? Existe isso já foi, inclusive já está promulgado, tal, já está determinado, né? Mas só para você entender, a gasolina comum ela precisa ter 90 octanagens, ok? A data para essa alteração, porque isso já está há muito tempo aprovado. É óbvio que você não pode falar assim, a partir de amanhã vai ser... Não, você tem que determinar e falar assim, ó, a partir de tal data, todo combustível tem que ter tal octanagem, né? Você tem que dar o tempo para que os fabricantes de combustível possam fazer as suas adaptações para essa nova produção, esse novo produto, né? Então foi determinado 1º de agosto de 2020 essa gasolina. Por isso, nessas últimas semanas, tava esse burbúdio aí sobre a parte do novo combustível da nova gasolina, muita gente querendo explicar, mas basicamente é essa gasolina que tem uma maior octanagem e vai permitir então que os motores tenham maior rendimento, que os motores tenham um melhor consumo, né? Ou seja, um menor consumo, vão poluir menos, né? E sem dúvida, com essa possibilidade desse novo combustível, você acaba tendo a possibilidade dos motores serem mais desenvolvidos, dos fabricantes criarem mais tecnologias para que você possa ir otimizando esse motor a combustão, né? Esse primeiro índice foi agora, dia 1º de agosto de 2020, que é o índice de 90, e até dia 1º de janeiro de 2022, então a gente tem aí um ano e... 1º de janeiro de 2022, nós estamos falando aí 1 ano e 4 meses, daqui 16 meses, esse índice tem que aumentar mais 1 ponto, ele vai para 91 octanagens, tá? Já as gasolinas especiais, que sempre tiveram uma octanagem maior, elas também ganharam esse rendimento. Então as gasolinas agora, as Premiums, Podiums e Specials, Mediums da vida, elas hoje estão com 97 octanagens, né? Ok? Então existe um upgrade também para essas gasolinas. Perfeito? Tudo isso ela é reflexo dessa nova realidade e também mundialmente falando, você tem clives de poluição cada vez mais rigorosos, né? Então você tem lá os chamados índices, lá, por exemplo, na Europa, o Euro 4, o Euro 5, né? Que são índices de poluição.
Quanto maior o número, significa que polui menos. Então lá, né, os fabricantes já estavam desenvolvendo motores com muito mais capacidade de detonação, de produção de vazão ou vapor com menos detonação, óbvio, também por causa dos combustíveis que são de muito melhor qualidade que os nossos. Como você tem hoje as produções mundiais, no Brasil tem que seguir esse ritmo, tem que seguir esse caminho. A gente já tem uma coisa no Brasil que é um absurdo, mas nós somos o único país no mundo onde não pode se ter motores de carro de passeio a diesel, né? Por lei. Por isso que não tem motor a diesel. Você não vai ter carros com motor a diesel. Ou vai ter a gasolina, ou álcool, ou flex, não diesel. Por quê? Porque não pode, né? E o porquê não pode é exatamente proveniente desse desequilíbrio energético desde a década de 70. Né? Então, para que toda a produção que a gente cria no Brasil, né, seja ele de minério, como eu disse, de grãos, de carne, pecuária, é transportado por caminhão. Caminhão, diesel. Diesel, petróleo. O que significa que esse combustível, além de ser mais caro, ele é muito mais poluente, né? Então, se você coloca isso para dividir com os automóveis também, o preço do petróleo, ou melhor, o preço do diesel vai aumentar, porque vai aumentar muito a demanda. E aí a oferta não vai acompanhar isso, você vai ter um preço muito grande. Quando aumentar o preço do diesel, o preço do produto brasileiro fica mais caro e a gente vai ter dificuldade em vender lá fora. Basicamente é isso. Assim, de forma muito simples, é isso, né? E é exatamente por isso que não tem motores de passeio motores diesel aqui no Brasil. Mas nós somos o único país no mundo, né? Até porque se você pensa nessa questão do combustível, a questão, por exemplo, da octanagem na gasolina, se você colocar esse recurso e trabalhar com o diesel é 10 vezes melhor, né? Se você for para fora, os motores são tudo turbo diesel. Hoje, o que manda em motores a combustão, turbo diesel de baixa cilindrada e com uma excelência fodida, ou seja, alta potência e baixo consumo. A gente, inclusive, nem tem como fazer isso, a gente nem pode aproveitar o desenvolvimento tecnológico, principalmente das multinacionais. Por quê? Porque não se aplica no Brasil, né? Mas a gente é realmente, nesse ponto, bem tupiniquim, a gente tem muito atraso, a gente tem muita coisa de inovação, mas tem muita coisa atrasada nessa parte de combustível, né? Olha, eu vou dizer que esse 1º de agosto, com essa decisão, né, não é agora, como eu disse, mas essa lei de que as gasolinas comuns passam a ter 90 octanagens, gente, para quem está dentro desse mercado, sabe que isso é algo extremamente esperado, né? Beleza? Para a gente não ficar tão defasado assim mundialmente na questão de desenvolvimento de motores, na produção de combustíveis melhores. E quando você fala do melhor combustível, você só tem vantagem, né? Porque o motor é mais potente, você consome menos, o motor dura mais e você polui menos. Qual é a característica dessas 4 que não é positiva? Não tem, né? Então, sem dúvida, um combustível de melhor qualidade é o caminho, né? Lógico que quando você tem isso, implica em que você tenha um custo de produção muito maior. Consequentemente, um preço maior, mas aí entra toda essa questão cultural nossa de preços, de abusos, de aproveitamento, e eu não vou entrar nesse mérito de questão, eu estou aqui no mérito técnico, e o mérito técnico é falar sobre combustível, ok? Muito bom. Eu acho que sim, né? Acho que deu para a gente entender no geral essa parte de combustível. Eu queria trazer exatamente esse entendimento da nova gasolina, né? Então a ideia de trazer isso, né, contar toda essa história e você entender todos esses conceitos aí, né, que eu acho que aí trazem
essa atualidade com plenitude, né? E inclusive que a gente sabe dos maiores índices aí. Outro detalhe também, os carros, né? Até foi uma pergunta aqui, ó. Vou aproveitar e se você quiser fazer algumas perguntas, fica à vontade. Eu vou fazer aqui, ó, mais uns 10 minutinhos só para responder perguntas. Mas eu vou responder a pergunta que já estava lá. Combustível brasileiro é puro 100% para o caso de luxo ou não pode ser combustível comum? Na verdade, não tem, né? Uma forma de total exceção, no final do ano passado, foi determinado que as gasolinas premium podem, ou seja, as gasolinas especiais, elas diminuíssem a quantidade de álcool na sua composição. Então, a gasolina comum tem 28% de álcool e a gasolina especial lá, pode, um premium, ela tem 20%. Sabe por quê? Porque os carros mais luxuosos, os carros mais poderosos, mais potentes, tinham essa necessidade de uma melhor qualidade do combustível da própria gasolina e essa mistura do álcool não permite, principalmente, essa questão da detonação da gasolina e desse índice que é necessário, principalmente por causa da taxa de compressão. Beleza? Tá? Então, óbvio, né? Uma gasolina com maior octanagem e menos álcool, ela vai ter uma resposta, se o motor equilibrado para isso, melhor. Né? Não é simplesmente você trocar o combustível de um motor que vai mudar o comportamento todinho dele, né? Você tem as regulagens ali de taxa, ponto de ignição, né? Relação estequiométrica, né? Temperatura, eficiência, né? É um pouquinho mais complexo a brincadeira, né? Beleza? Tem que ser para absorver, deixa eu ver aqui, acho que é isso, né? Acho que era só essa pergunta que estava ali em aberto, né? Do combustível. Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, pode fazer. Legal. E é isso, então. Então, um novo combustível, né? Não sei se vocês repararam aí, mas sem dúvida nas últimas 3 semanas, ou seja, as 2 últimas semanas e meia, 1º de agosto para cá, houve um aumento do combustível e é exatamente por causa da nova gasolina, 90 de octanagem, tá? Beleza? E 97 para as gasolinas especiais. Beleza? Então é isso. Estamos aí com mais de 1h05 aí de conteúdo. Eu vou encerrar então, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar mais uma transmissão da nossa chamada série Super 8. 8 lives, 8 temas, 8 horas de conteúdo. Já tem, né, uma grande quantidade de conteúdo aí que a gente colocou nos últimos episódios. Hoje é o 6º, já tem 5 lá, né? Ó, sempre às 18h30 aqui no nosso canal do YouTube. Legal? E aí a gente vai falar amanhã de um novo tema para a gente continuar essa nossa série Super 8. Beleza? Ok? O Rafa, deve ser Rafael Matheus, né? Perguntou aqui no Insta quais os melhores comandos para AP, aspirado e turbo. A gente precisaria entrar nesse mérito de comando aspirado, comando turbo, diferença entre eles, duração, lobby e lift, para te responder isso. Mas para você não ficar sem nenhuma resposta, aspirado AP, o 49G é o melhor, tá bom? Legal. Já deu mais de 1 hora, então... Já deu mais de 1 hora, então o Insta já derruba ali automaticamente, né? O YouTube deixa que a gente vá até onde a gente quiser, certo?
Muito bom, senhores. Deixa eu ver, apareceu mais algumas coisas aqui. Beleza. A BM foi a primeira a produzir motor turbo flex mesmo. A live de ontem não está disponível no canal, perguntou ao Flásio. Aqui no Brasil existe uma gasolina 100% gasolina? Não, não tem. Então vamos lá. A live de ontem não está disponível, eu vou te explicar. Quando a gente for fazer a inserção de umas imagens, eu não consegui colocar, ficou muito tempo sem nenhuma imagem. E aí, como também eu tinha colocado no título Camber e estava explicando sobre Caster, não quis que isso ficasse sem uma correção. Então eu editei isso e estou colocando as imagens finais de Caster, Camber, divergência e convergência para que fique bonitinho e aí a gente libera esse conteúdo, tá? Eu fiz essa edição no próprio YouTube e ele demora demais, meu irmão. Ele ficou, acho que, sei lá, 8, 10 horas e não tinha terminado ainda. E aí eu precisava fazer hoje os vídeos das nossas aulas que estão acontecendo ao vivo, tanto de as aulas de curso de motores, quanto curso de preparação e curso de mecânica automobilística, que a gente vem gravando todo dia. Eu tive que abortar a missão, então amanhã eu devo fazer nova edição disso. Devo fazer numa edição mesmo normal e subo isso pro YouTube, eu acho que vai ser mais fácil, tá? Porque usar o editor deles tá difícil, beleza? É isso, então a resposta é essa. Juninho, não tem gasolina 100% pura, sereno 100% gasolina? Não tem, tá? Tem essa gasolina Aspodium Premium, que ela tem uma quantidade um pouquinho menor de álcool, mas tem, 20% de álcool ainda, tá? Por enquanto ainda não tem, beleza? Se a BM foi a primeira a produzir motor turbo flex, Alisson, eu não sei. Eu não posso te afirmar porque eu precisava pesquisar. Normalmente as montadoras ali estão todas muito próximos, né? Sempre os lançamentos acontecem muito próximo, não posso te afirmar, tá? Precisaria fazer realmente uma pesquisa de lançamento oficial, quem é o primeiro que saiu ali, né? Mas todo mundo está sempre no mesmo momento fazendo as mesmas coisas, né? Beleza? Provavelmente, então, deve estar todo mundo muito próximo ali nos carros Turbo Flex, tá? É isso. Então tá bom. Então agora, sim, oficialmente, agradeço mais uma vez a presença de vocês, né? Hoje a gente falou de combustíveis e amanhã, terça-feira, a gente vai para mais uma live da série Super 8 às 18h30. Encontro você aqui no canal do YouTube, tá bom? Dá uma divulgada aí nos seus grupos do WhatsApp, passa o link aí e fala, cara, dá uma olhada lá nessa aula, amanhã vai ter outra, e aí a gente vai colocando mais gente para assistir essas aulas. Legal? Eu que agradeço cada um de vocês aí, fiquei muito feliz aí de alguns, inclusive, espectadores de hoje, já se inscreveram para o curso de preparação que começa a semana que vem, né? Então eu sempre faço, não custa hoje ser diferente. Tá aqui, ó, vou colocar aqui nos comentários do YouTube o nosso WhatsApp. Quem quiser saber sobre informações do curso de preparação de motores, só me chamar no WhatsApp e a gente vai te passar todos os dados aí, tá? Tenho alguns cursos começando. O próximo é semana que vem, preparação de motores com o Robinson Walter da IR Racing. E aí sim, no nosso ambiente fechado de sala de aula internetica. Beleza? Com transmissão ao vivo, curso 100% online, com tudo que você possa imaginar. E com as partes práticas, vídeos, passo a passo, uma biblioteca de vídeo que você vai ter, uma videoteca de tanta coisa legal e interessante que vale toda a pena do mundo. Tá bom? É isso. Tá aí. Aguardo vocês. Amanhã tamo junto. Valeu, senhores. Obrigado.